Intimidade com Deus não é apenas um desejo, é uma promessa. Não somos chamados apenas para conhecê-lo de uma forma superficial, mas para viver uma experiência real de profundidade e intimidade com o céu. Hoje, você é convidado a se entregar completamente à presença de Deus. Vamos viver juntos um tempo de intimidade com o nosso Pai. Levante-se, abra o seu coração e se prepare. É tempo de intimidade com o céu. Espírito Santo de Deus, eu peço que o Senhor venha falar conosco hoje de forma poderosa. Que o Senhor venha falar, ó Pai, aquilo que nós precisamos ouvir e não aquilo que nós queremos, ó Pai, ouvir de Ti. Fala conosco, ó Pai. Trata os nossos corações. Que o Senhor esteja, Pai, se revelando de forma poderosa a nós hoje aqui na Tua casa. Em nome de Jesus é que eu te oro. Amém. E hoje, amados, eu quero falar sobre um tema que pode ser muito sensível para alguns de vocês, mas é algo muito importante. Quero falar um pouco sobre paternidade. E eu nunca tive esse tipo de problema, porque eu tive um pai muito presente. O meu pai, ele tinha vários tipos de problema na vida dele, mas não ser presente não era um deles. O meu pai, eu lembro que quando eu era criança, ele tirava a sexta-feira para ficar em casa com a gente. Ele organizava a agenda dele para trabalhar, e na sexta-feira ele não ia trabalhar, ele ficava em casa com a gente, comigo e com a minha irmã. Então ele era um cara presente. A ausência não foi o problema dele. E eu quero falar para vocês de um pai que ele é presente na vida de vocês também. Pode ser que você tenha vivido uma vida inteira com um pai ausente, que você não tenha sabido nem que era um pai. O tema da mensagem de hoje é Deus, o Pai presente. Nós vivemos em um mundo, amados, que a palavra pai, ela nem sempre evoca boas lembranças nas pessoas. Muitos cresceram com ausência paterna, outros com um pai distante, e há aqueles que nunca conheceram o rosto daquele que te deu a luz. E nós vivemos numa sociedade marcada pela ausência paterna. Um dos grandes problemas da humanidade hoje é a ausência de paternidade. Os estudos mostram, amados, que milhões de crianças crescem sem a presença ativa de um pai. E isso deixa marcas profundas. Algumas das consequências pela ausência da paternidade são: primeiro, insegurança e medo. A criança que cresce sem uma figura paterna, uma figura que lhe transmite proteção, elas muitas vezes se torna um adulto seguro e cheio de medos. Aquelas crianças também que crescem sem um pai, ela tem muita dificuldade em confiar. Quem foi abandonado por alguém que deveria te proteger, muitas vezes cresce sem confiar em ninguém. E isso vale até em relação a Deus também, porque todo mundo vai fazer uma associação. Deus é pai, eu confiei no meu pai me decepcionou. Busca desesperada por aprovação. A ausência paterna deixa um vazio que muitos tentam preencher com desempenho, com performance. Querem mostrar resultado, querem mostrar que são bons em alguma coisa, com conquistas, com relacionamentos. Faz de tudo para serem aprovados pelas pessoas, mas nunca ficam satisfeitos e plenos, porque na verdade não era aquilo que eles queriam fazer. Eles estão querendo provar alguma coisa para alguém. Facilidade para se perder. Estudos mostram que a ausência de um pai está ligado a maiores índices de envolvimento com drogas, com criminalidade e com depressão. Devido a tudo isso que nós ouvimos agora, amados, pode ser que muitos aqui tenham muita dificuldade em chamar Deus de Pai.
É difícil imaginar um pai que nunca vai me abandonar, quando na verdade a experiência terrena que eu tive foi uma experiência de abandono. Mas por outro lado, quando o pai terreno está presente e ativo, os frutos são visíveis na vida das crianças. É impressionante. Existem vários benefícios que são nítidos em ter um pai presente. Segurança emocional. O filho sabe que pode contar com apoio e proteção. Referência de caráter. A presença paterna transmite valores, limites e direção. Confiança. Um pai presente fortalece a autoestima do filho. Estabilidade familiar. Ter um ambiente familiar estável cria um ambiente de afeto e ordem que favorece um crescimento saudável da criança. E essas marcas positivas de um pai terreno presente são uma sombra apenas do que a forma perfeita do nosso Pai eterno é. Ser um pai humano presente já transforma vidas. Imagine o Pai celestial, que é um pai perfeito. O Pai celestial, ele é amoroso. O amor de Deus por nós, ele é incondicional. Não está baseado na tua performance, naquilo que tu pode fazer, independente do que tu faças. Se tu é bom no colégio, se você é bom na tua vida profissional, se você é bom em jogar bola, se tu é uma boa mãe, não importa, ele vai te amar da mesma forma. Não é sobre performance. Ele é um pai presente, ele nunca vai se afastar de você, ele nunca vai te abandonar, ele nunca vai se esquecer de nós. Ele é um pai provedor, ele cuida das nossas necessidades físicas, emocionais e espirituais. Ele é formador, ele molda o nosso caráter para nós sermos como Cristo. E ele é protetor, ele nos guarda do maligno e nos sustenta em nossas lutas. O apóstolo João, amados, ele nos chama a contemplar a grandeza de Deus Pai. E eu peço que vocês estejam abrindo suas Bíblias no livro de 1 João, capítulo 3. Nós vamos ler de 1 a 10. Primeira carta de João, capítulo 3, nós vamos ler do 1 ao 10. Primeira carta de João, capítulo 3, do 1 ao 10. Está projetado aí no telão, para quem não conseguir. Verso 1. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Todo aquele que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, assim como Ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Vocês sabem que Ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Todo aquele que permanece nele não peca. Todo aquele que peca não o viu nem o conheceu. Filhinhos, não deixe que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como Ele é justo. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode pecar, porque é nascido de Deus. Desta forma são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, tampouco aquele que não ama o seu irmão. Deus abençoe sua palavra lida. Pai, no nome de Jesus, eu peço que o Senhor venha me usar aqui como instrumento teu,
para falar ao coração do teu povo. Que eu seja boca tua aqui nesse lugar, ó Pai. Que vidas possam, ó Pai, ser transformadas através da tua palavra. Gera transformação, ó Pai. Penetra como flecha nos corações das pessoas que estão aqui hoje. Que elas possam, ó Pai, te entender como Pai hoje aqui. Em nome de Jesus, amém. No texto que nós acabamos de ler, amados, João está falando aqui, ele não está falando aqui, de um pai ausente, mas de um pai presente e amoroso e ativo na vida de seus filhos. Um pai que não apenas nos chama de filhos, mas também se envolve no dia a dia, que disciplina com amor, que protege, que provê e que se alegra com a nossa vida. Enquanto muitos vivem tentando preencher um vazio deixado por figuras paternas, humanas e imperfeitas, a palavra nos lembra que temos um Pai Celestial que nunca nos deixa, que nunca se atrasa e que nunca se esquece de nós. Deus não se esquece de você. Fala para quem está do seu lado. Deus não se esquece de você. E hoje nós vamos aprender com João 3 grandes verdades sobre um pai presente. E a primeira verdade é que um pai que ama e nos chama de filhos. No verso 1 do texto que nós lemos: vejam como é grande o amor do pai que o pai nos concedeu, a ponto de sermos chamados de filho, que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. O texto nos diz que não importa por quem nós fomos gerados aqui nessa terra, não importa quem foi o seu progenitor, Deus não quer nem saber disso. Não importa se o nosso pai biológico foi ausente, não importa se o nosso pai biológico nos maltratou. Deus, por seu imenso e eterno amor, nos fez seus filhos. E isso é algo que o mundo não consegue entender, pois quem está no mundo ainda não consegue entender o amor que Ele, Deus Pai, tem por nós, os seus filhos. O mundo não consegue entender isso. É isso que o texto está falando aqui para a gente. O amor de Deus, amados, é a base do nosso relacionamento com Ele. Ele não é condicional. Não existe nada que nós possamos fazer para que Ele nos dê o nosso amor. Ele não quer nada em troca. Ele simplesmente nos dá o seu amor. E Ele nos amou primeiro. O filho pródigo, no capítulo 15 do livro de Lucas, diz que o pai, ele corre em direção ao filho arrependido. O filho arrependido está voltando para casa. O arrependimento gera alegria no coração de Deus, e ele vai em direção àquele filho para o abraçar. Ele sai correndo, e a palavra diz no texto de Lucas que ele levanta suas vestes. Ele não se importa de parecer ridículo à frente de alguém. Ele está ali, ele está feliz porque o filho dele está voltando para casa. Ele quer abraçar o filho dele. E assim Deus é conosco também. Ele vem ao nosso encontro com amor e nos traz segurança, nos mostrando que Ele está conosco diante de qualquer situação. Não importa a situação que você viveu, não importa a situação que te afastou de Deus, se você se arrepender e voltar, Ele vai correr para te abraçar. Em 2019, amados, aconteceu uma tempestade lá no Canadá, e um jovem de 14 anos ficou preso no carro, que ficou coberto com neve ao seu redor. E aquele jovem, ele tentou ligar para a polícia para pedir socorro, para o bombeiro, e ninguém estava atendendo ele. Só que ele lembrou do pai. Ele pegou o telefone: pai, eu estou aqui nessa nevasca. A nevasca, ela cercou o meu carro e eu não consigo andar e nem sair do carro. Eu estou precisando de ajuda. Eram 10 quilômetros de distância que aquele pai estava daquele filho, e o pai não se importou. Ele pegou, botou um casaco e foi a pé, pisando na neve, atrás daquele filho, diante de vento congelante, e chegou lá para resgatar aquele filho, depois de 10 quilômetros, 3 horas andando.
E não importou, e quando ele chegou, o filho estava tremendo de frio, e o pai tirou o casaco e cobriu aquele filho e o carregou nas costas até um lugar seguro. Mais tarde perguntaram como ele conseguiu fazer aquilo naquele frio extremo, e ele disse: eu não pensei no frio nem na distância, eu só pensei que meu filho precisava de mim, e eu tinha que chegar até ele, eu tinha que chegar até meu filho. Assim também é Deus, o nosso Pai Celestial. Se for necessário, Ele atravessa tempestade para nos alcançar. Ele não mede esforço nem distância para nos resgatar. Nos momentos mais difíceis, Deus diz para nós: filho, eu te amo, eu estou aqui com você, eu nunca vou te abandonar. E a segunda verdade que o texto nos diz: um pai que molda o nosso caráter. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois veremos como Ele é. O texto aqui, quando diz o que haveremos de ser, a Bíblia está dizendo que nós estamos num processo de modelagem. Nós estamos num processo para nós sermos desenvolvidos para ficarmos à imagem semelhante ao Pai. É um processo de desenvolvimento. Nós estamos sendo preparados para sermos parecidos com o nosso Pai. E o Pai que ama corrige. Pai que ama corrige. Pastor, é você que está dizendo isso? Não, é pedagogia que fala. As crianças, quando elas não são corrigidas, elas acham que não são o quê? Amadas. É isso que a pedagogia diz. Uma criança, às vezes, começa a dar problema no colégio. Sabe por quê? Porque o pai está deixando ela de lado, a mãe está deixando ela de lado e ela quer chamar a atenção. Por quê? Porque no fundo, ela está achando que ela está sendo deixada de lado. Pai que ama corrige, mãe que ama também, tá? Minha mãe está aqui, ela sabe muito bem. Nunca me aliviou. Mas foi uma mãe amorosa. E eu amo minha mãe porque ela sempre me corrigiu. Ela tinha que me corrigir, eu acho que ela fez um bom trabalho me corrigir. Eu não reclamo disso. Se eu sou um homem que eu sou hoje, eu devo muito à minha mãe, que trabalhava em 3 empregos, fazia faculdade à noite para criar eu e minha irmã. E ela não perdia tempo, fazia comida, cozinhava e me corrigia ainda. Não dava mole. E às vezes a gente fica deixando, fala assim: tadinho do meu filho, eu não vou corrigir. Tadinho, deixa ele fazer o que ele quer. E aí o que a criança acha? Que não está sendo amada. A criança simplesmente isso. Aí o que vai fazer? Vai para a escola, começa a fazer um monte de bagunça. Para quê? A chamar a atenção dos pais. É assim que funciona. Ser filho, amados, é um chamado para refletir a imagem do Pai. Ele está presente, transformando a nossa vida. Um artesão, quando ele molda uma madeira, ele precisa ferir a madeira. Para quê? Para transformar aquela matéria-prima na criação que ele imaginou, que ele pensou. E para isso ele precisa o quê? Ferir a madeira. Assim é Deus conosco. Às vezes Ele precisa nos amassar como barro para nos moldar a imagem que Ele criou na mente dele sobre nós, sobre o que Ele sonhou para a gente. Um pai presente corrige, instrui e transforma. Na pequena cidade de Lancaster, nos Estados Unidos, um pai carpinteiro tinha um hábito de ensinar o seu filho na sua oficina a fazer as obras de carpintaria. E aquele pai estava ali sempre instruindo o filho. Só que o filho, certa vez, ele pediu para o filho fazer uma cadeira. Aí o filho pegou, fez a cadeira com parafusos que não deveriam, os parafusos errados, e não lixou a cadeira. Aí aquele pai: calma aí, meu filho, me dá essa cadeira aqui. Aí o que você acha? Que ele foi consertar a obra do filho dele? Não, ele desmontou aquela cadeira todinha. Vamos montar junto novamente essa cadeira. Mas pai, dá muito trabalho, isso vai demorar.
vai demorar a montar essa cadeira de novo, pai. Eu não quero ter esse trabalho todo, não. Ele: meu filho, eu não estou só te ensinando, através desse processo, a montar essa cadeira. Eu não estou te ensinando apenas a criar uma cadeira. Eu estou aqui fazendo isso para também moldar você como homem. Você não pode pular as etapas do processo. Você tem que viver o processo como ele tem que ser vivido. Se você precisa fazer dessa forma, mesmo que demore, isso vai estar te ensinando. Isso está moldando o seu caráter. Isso está moldando quem você é. E aquele filho se tornou um dos grandes mestres carpinteiros do Canadá inteiro. E ele, uma vez, foi dar uma entrevista numa grande revista especializada sobre aquilo ali. E ele disse que a excelência e a responsabilidade que ele aprendeu com o pai foram as ferramentas que mais o ajudaram na vida dele. Aquelas ferramentas que o pai deu a ele, de paciência, de responsabilidade, foi o que mais levou ajuda. Assim também é com Deus. Muitas vezes nós queremos que Ele apresse as coisas, mas Ele está muito mais interessado em moldar o nosso caráter do que nos dar resultados rápidos. Ele trabalha em nós com paciência, corrigindo, ensinando, lapidando, para que nós venhamos ser semelhantes a Cristo. Talvez você hoje esteja passando momentos de dificuldades na sua vida. Talvez você hoje esteja passando um momento muito difícil. E existe um ditado na marinha que diz que mar calmo nunca fez bom marinheiro. Mar calmo nunca fez bom marinheiro. Bons marinheiros são formados através de mares revoltos. E esse momento pode estar sendo uma atitude de amor do Pai presente, que está te moldando seu caráter, construindo sua personalidade, como um filho que Ele te ama muito. Esse momento que você está vivendo difícil, pode ser algo que seja um modelo de transformação que Deus está usando para transformar o seu caráter e a sua pessoa hoje. Amém? Quem entendeu? E a terceira verdade: um pai que nos protege e nos guarda do pecado. Dos versos 7 ao 10, o texto nos diz que não podemos deixar que ninguém nos engane. Só temos duas opções, amados. A primeira é praticarmos a justiça e sermos considerados filhos de Deus, ou praticarmos o pecado e sermos considerados o filho do diabo. Não existe um meio termo. Ou você segue um lado ou segue o outro. Não tem como você ter um pouquinho do lado e um pouquinho do outro. Não tem como você praticar justiça e pecado ao mesmo tempo. Mas talvez você ache que você possa ficar em cima do muro, ali, no lugar onde que você não é crente nem ateu, num lugar que você não é quente nem é frio. Só que na divisão, na partilha feita entre os dois terrenos, da justiça e do pecado, tem um muro. E naquela divisão ali, o muro ficou pertencente ao diabo. Então, se você está em cima do muro, você está no território do diabo. Você precisa se posicionar. Ou você está na igreja ou você está fora. Porque em cima do muro, você é do diabo. É assim. Não sou eu que estou dizendo. Está lá, é bíblico isso. Está em Apocalipse 3, 15 e 16. Conheço as suas obras. Sei que você não é frio nem quente. Mas seria melhor que você fosse frio ou quente. Ou Deus está falando aqui com você. Seria melhor que você estivesse pecando ou você estivesse cometendo justiça. Um ou outro. Porque assim como você é morno, você nem é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. O cara que está em cima do muro, amado, a pessoa que está em cima do muro, ele dá ânsia de vômito no Senhor. Se você está em cima do muro, você está ansiando vômito em Deus, gente. Olha como é grave isso. Olha como é grave. Olha aqui como na partilha o muro ficou realmente com o diabo. Porque qual que é
meio? Entre quente e frio? É morno. Qual que é o meio? Entre a justiça e o pecado? É o muro. E o muro é de quem? É o morno. Que é de quem? Que é do diabo. Você precisa se posicionar. Você não pode ficar no meio. Quem é nascido de Deus não vive na prática do pecado. O Pai presente é que nos guarda de toda destruição. O Pai presente, Ele tenta nos guardar do pecado, amados. Em 2014, na Nigéria, aconteceu um incêndio que se alastrou muito rapidamente num prédio escolar. E um pai que morava próximo viu as chamas, e ao saber que seu filho estava lá no segundo andar, ele subiu para resgatar aquele filho. Ele entrou correndo no prédio, cheio de fumaça, e ele subiu as escadas diante do fogo, e se queimou braço, queimou perna, e ele foi lá, conseguiu salvar a vida daquele menino. E quando perguntaram por que ele arriscou a própria vida, ele respondeu: eu sou o pai dele, meu dever é protegê-lo. Talvez esteja acontecendo uns nãos de Deus na sua vida por proteção, tá? Porque Ele é um pai presente, Ele quer te proteger. O pecado, amados, ele é como um incêndio que consome tudo. Mas Deus, por meio de Jesus, Ele entrou no nosso prédio em chamas desse mundo, para nos resgatar e assumir em si o mesmo dano que era nosso, assim como esse pai que se queimou todo para salvar aquele filho. E Ele não apenas nos salva do perigo visível, mas também nos guarda do pecado que ameaça a nossa alma todos os dias. E para concluir, ter um pai presente, amados, significa amor que não falha, mãos que moldam o nosso caráter, braços que nos protegem e nos guardam. Se o seu pai terreno falhou e ele foi ausente, saiba, o Pai Celestial, Ele nunca falha com você. Ele é constante, Ele é fiel, e hoje está dizendo: filho, eu estou aqui, eu sempre estive aqui, eu sempre estarei contigo, meu filho. Talvez você tenha vivido como um órfão, mesmo sendo filho de alguém. Talvez você carregue feridas de abandono. Talvez você esteja hoje não entendendo porque Deus chamou aqui para receber uma mensagem de paternidade, porque talvez você odeie seu pai terreno. Talvez você tenha várias feridas que foram deixadas no seu coração pelo seu pai terreno. Hoje Deus quer te mostrar que Ele é o pai presente. Deus quer te abraçar e dizer para você: filha, eu estou aqui. Filho, eu estou aqui com você hoje. Ele não é como os pais terrenos que falham. Ele é um pai perfeito, infalível. Ele é o pai perfeito e eterno. Peço que vocês fiquem de pé. Talvez você hoje queira se tornar um filho de Deus, e a palavra de Deus diz que Ele chama de filho todo aquele que recebe Jesus como seu Senhor e Salvador. Talvez hoje você queira ressignificar essa coisa de paternidade na sua cabeça, porque talvez você não consiga nem chamar Deus de pai, porque você foi muito ferido pelo seu pai terreno. Mas baixe sua cabeça, faça uma oração comigo. Fala: Senhor Jesus, hoje eu quero te reconhecer como meu Senhor e meu Salvador. O meu pai terreno me feriu, mas hoje eu estou aqui reconhecendo que Deus é o meu pai, que Ele é um pai infalível, é um pai que não falha conosco, é um pai que não nos abandona, é um pai que não nos deixa. Senhor Jesus, eu te recebo hoje como meu Rei, como meu Senhor e como Salvador da minha vida. Continua de cabeça baixa em oração.
Se você fez sua oração no seu lugar, levante sua mão aí. Se você fez sua oração pela primeira vez, levante sua mão que eu quero orar por você. Levante sua mão bem alto. Você que está recebendo Jesus como seu Senhor e seu Salvador, levante sua mão no seu lugar que eu quero orar por você. Tem alguém que hoje, retornando para os caminhos de Jesus, você estava afastado, mas hoje você quer voltar para os caminhos de Jesus. Faça essa oração comigo. Senhor, eu estava afastado dos seus caminhos, mas hoje eu estou voltando para a tua casa. Eu estou voltando para a casa do meu Pai. Se você fez essa oração retornando para a casa de Deus, se reconciliando com Jesus, levante sua mão no seu lugar que eu quero orar por você. Deus te abençoe. Mais alguém está fazendo essa oração se reconciliando com Jesus? Levante sua mão bem alto que eu quero orar por você. Vem cá, filha, na frente que eu quero orar por você. Vem cá. Glória a Deus. Vem cá. Vamos estender as mãos para cá. Senhor, está aqui a tua filha novamente na tua casa, te chamando de pai, voltando para os teus caminhos. Obrigado, Senhor, porque hoje o teu filho voltou e eu sei que o Senhor está correndo para abraçá-la, Pai. Obrigado, Senhor, porque hoje a tua filha está aqui dizendo: Tu és meu pai, Senhor. Tu és meu pai que não falha. Tu és um pai infalível. Tu és um pai presente. O Senhor é um pai que está comigo em todos os momentos. Louvado seja teu nome. Que essa igreja, Pai, possa ajudar a tua filha a te conhecer cada dia mais, e que ela nunca mais se afaste dos seus caminhos, ó Pai. Conduz ela, Pai, nos teus caminhos, para que ela venha, ó Pai, florescer e frutificar para a honra e glória do teu nome. É no nome de Jesus que nós a te oramos. Amém, amém. Dê um aplauso ao nome de Jesus.